qual é a dificuldade de interpretação que nós temos de alguns filmes. Pessoal, eu fiz há alguns dias um post de um trecho aí do filme 300, né? Quem sabe aí é aquela cena em que ele tá lá com o mensageiro de Xerxes lá na frente do poço lá, e ele olha para ela e ele meio que avisa ela o que ele estava prestes a fazer, né? E gerou toda uma polêmica em volta disso. E é sobre isso que eu queria falar aqui com você hoje. As pessoas, elas não têm mais a capacidade de interpretação, né? E claramente que qualquer pessoa que tem o mínimo de inteligência possível e tenha assistido 300, sabe que aquela cena, o Leônidas, né, o rei Leônidas, ele não está buscando a aprovação da esposa. Ele não está pedindo permissão para ela, né? E surgiram-se muitas críticas, né? Pessoas falando que os comentários eram todos feministas e blá 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 e tal. E eu quero que se dane pra lá. Não tô nem aí pra isso, né? Mas eu precisava trazer isso daqui até você hoje e falar um pouquinho sobre isso. E as pessoas perderam essa capacidade de interpretação, né? A partir do momento em que você não tem essa capacidade, você começa a entender tudo de forma deturpada, né? E aí fica fácil demais de coisas modernas e pegar e mudar isso na sua cabeça, né? Ou, por exemplo, a questão do feminismo, né? A gente sabe que essa cena, né, se você tem um mínimo de inteligência possível, você sabe que essa cena ela não se trata de feminismo, né? Inclusive, o próprio filme foi criticado pela falta de feminismo, né? Ele fala que a crítica falou que o filme ele foi retratado assim de forma em que a mulher ela tem pouco espaço no filme e quando ela é retratada ela fazendo alguma dança ou de alguma outra forma, entendeu? Então, como que você pega isso, né, e cria-se toda uma mensagem em forma disso? Então, assim, a gente precisa prestar atenção, né, ter um mínimo de estudo e inteligência possível para a gente entender que algumas coisas não são o que parecem, né, nem são o que a sociedade quer que seja. Nesse caso aí, a esposa de Leônidas ela não estava deixando ele iniciar uma guerra, ele estava avisando para ela, a mulher, ó, o trem vai ficar louco aqui, vou começar uma guerra, né? E tô te avisando. Você tá comigo? Beleza? Ela balançou a cabeça. Tô com você, Leônidas. A rocha, né? E aí veio aquela cena lá do Isso é Esparta. Meu, até desligou aqui. Mas enfim, era sobre isso que eu queria falar aqui com você hoje, né? E não se apegue a esses detalhes, procure conhecer um pouquinho sobre a história do que você está criticando, né? Igual muita gente veio falar sobre a questão de que os espartanos eram fracos e tal, covardes e blá blá blá. Mas o mínimo de estudo possível aí você vai entender que o filme ele não se baseou só em fatos históricos. A principal inspiração aí do Zack Snyder para criar esse filme foi no filme Spartacus, que foi lançado ali na década de 70, e dos quadrinhos aí que foram feitos na década de 90, e de nome 300, né? Então, é isso, pessoal. Tem um pouquinho mais de inteligência, de interpretação para poder criticar algo, né? Para poder falar sobre aquilo que você quer criticar, descer a lenha, né? Não faça as coisas sem saber.